mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, capítulo 30 de Êxodo. Vamos reler o texto que nós examinamos na última reunião. Êxodo, capítulo 30. Versículos 1 a 10. Farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado e 2 de alto. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Pai, nós mais uma vez confiamos a Ti a Tua palavra, pedindo que pelo Teu Espírito o Senhor nos conceda o entendimento espiritual, abra os nossos olhos, desvenda-nos um pouco mais das maravilhas da Tua lei. Desejamos que Tua palavra, pela sua própria natureza, viva e eficaz, trabalhe em nós aquilo que é aceitável a Ti, formando em nós o caráter de Cristo, a natureza de Cristo. Pedimos ao Senhor que nos permita vermos um pouco mais da glória da pessoa e obra do Senhor através deste texto. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós fizemos um pequeno intervalo nesse período por causa dos compromissos que eu tive, mas nós já tivemos, se não me engano, 2 sessões com relação a esse capítulo 30 de Êxodo. Eu queria então compartilhar um pouco com os irmãos rapidamente o que nós já colocamos como pontos principais dentro dessa elucidação da palavra a respeito do altar de incenso. Os irmãos se lembram que nós lemos o Salmo 84, versículos de 1 a 3. Os irmãos abrirem suas Bíblias novamente nesse texto, Salmo 84, de 1 a 3. Os irmãos vão se lembrar que ali o salmista faz menção de 2 altares. Muito interessante o texto. Ele conjuga esses 2 únicos móveis no tabernáculo que eram então chamados de altares. Um altar estava no átrio, chamado altar do holocausto, ou altar de bronze, como também era conhecido. E um outro altar estava dentro do lugar santo, exatamente esse que acabamos de ler no capítulo 30 de Êxodo, chamado de altar de ouro do incenso. Então, quando Davi escreve esse lindo Salmo 84,
Ele está adorando diante do Senhor, mostrando que esse tabernáculo terreno, ele era uma figura de uma realidade espiritual que Davi, como homem de Deus, profeta de Deus, conhecia muito bem. Então ele diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho. Veja que ele usa figuras do aconchego, da habitação. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho. Então, como a poesia hebraica faz, rimando não palavras, mas rimando ideias. Então ele diz: o pardal encontra casa, a andorinha encontra ninho e eu encontro os teus altares. Muito interessante. Ele usa essa rima pelo Espírito Santo para mostrar que o lugar da habitação de Deus, os seus tabernáculos, é o lugar do descanso do seu povo. Lembra que quando nós introduzimos esse estudo sobre o tabernáculo, nós comentamos isso. Quando o Senhor ordena em Êxodo 25, versículo 8, que o povo faça para ele um santuário para nele habitar, né? Ele diz então exatamente com a mesma expressão de Davi nesse Salmo 84. Me façam um santuário para que eu, disse o Senhor, possa habitar no meio deles. E Davi fala a mesma coisa no Salmo 84. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Usando então nesse texto, dentro da rima, palavras de aconchego. Casa, ninho, os teus altares. Né? Então, muito significativo esse texto do Salmo 84. Agora, irmãos, outra verdade importante que nós colocamos é a relação entre esses dois altares. Por que há esse versículo no Salmo 84 que relaciona esses dois altares? Então, observem que não há um versículo que faça relação dos outros móveis de uma forma tão exata, tão precisa, tão correlacionada realmente, como esse Salmo 84 faz entre esses dois altares. Primeiro que os dois móveis são correspondentes por serem altares. Não é uma mesa e um altar, não é um candeeiro e um altar, não é a pia e um altar, são dois altares, os dois únicos altares. E nós mostramos para os irmãos que isso é muito significativo. Primeiro, já comentamos, a narrativa de Êxodo, a maneira como a narrativa de Êxodo coloca esses dois altares. Lembra que nós partilhamos isso? Primeiro descreve o altar de holocausto, não é assim? Capítulo 27. Depois, capítulo 28 e 29, fala dos sacerdotes. As vestes dos sacerdotes, a cerimônia para a consagração dos sacerdotes. E depois, no capítulo 30, como nós estamos aqui, o outro altar, o altar de incenso. Veja só no texto. Se você voltar lá na sua Bíblia, veja que em Êxodo 27, ele começa com altar de bronze, altar do holocausto, não é assim? Depois, Êxodo 30, altar do incenso. E o que temos entre os dois altares? Capítulo 28 e capítulo 29. Os sacerdotes. O que o Espírito Santo quer nos dizer? Que os sacerdotes se movem entre os dois altares. Tudo isso nós já compartilhamos. Estou apenas refrescando a memória dos irmãos. Eu li um texto de Romanos 3, Romanos capítulo 3, verso 23, muito interessante para nos ajudar a interpretar essa relação aqui. Êxodo 27, altar de holocausto, Êxodo 30, altar de incenso, e entre os dois altares estão os sacerdotes, né? Descreve as vestes sacerdotais, especialmente as vestes sumos sacerdotais, depois a cerimônia de consagração dos sacerdotes. Então os sacerdotes estão se movendo entre os dois altares, como Davi falou, eu encontrei os teus altares, né? Então Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram. Isso tem relação com o altar do holocausto. Mas o versículo não termina aí. O versículo continua dizendo assim: e carecem do quê? Da glória de Deus. Isso tem a ver com o altar de incenso. O primeiro altar é um altar de bronze. Bronze fala de pecado e, consequentemente, de purificação, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o altar do holocausto. Mas o altar de ouro não tem nada a ver com o pecado. Por isso ele é de ouro. O que o ouro fala? Vida, glória e natureza de Deus. O ouro tipifica o próprio Deus no que ele é. Metal mais precioso, né? Mais glorioso. O ouro tipifica a glória, a vida e a natureza de Deus. Então todos pecaram
e o remédio está no altar de bronze, mas carecem da glória de Deus, e a solução está no altar de ouro. No altar de bronze, o que Cristo fez. No altar de ouro, o que Cristo é. No altar de bronze, perdão. No altar de ouro, intercessão. No altar de bronze, purificação. No altar de ouro, conformação. Então, irmãos, o propósito de Deus não é apenas nos abrir a porta para entrarmos no reino, nos dar perdão de pecados e livramento da ira vindoura, né? Porque a ira santa de Deus julgará todo pecado. Ele já fez isso em Cristo para aqueles que nele creem, mas fará pessoalmente sobre a cabeça de cada um que não creu, no dia do grande trono branco, porque todos pecaram. Então essa ira santa, justa de Deus cairá sobre cada cabeça. Aqueles que estiverem escondidos em Cristo estão livres da ira vindoura, porque o Senhor Jesus tomou aquele cálice da ira na cruz do Calvário. Aqueles que nele creem estão salvos, né? Mas a ira de Deus cairá sobre cada cabeça naquele dia, que não se escondeu debaixo do Senhor Jesus, né? Então isso é o altar de bronze, o altar do holocausto. O Senhor foi feito pecado por nós. Agora o altar de ouro, irmãos, ele dá o passo final, porque o Evangelho é da graça até a glória. O Deus de toda glória, que em Cristo, ou melhor, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Lembra como Pedro diz na primeira epístola? Graça e glória, altar de holocausto e altar de ouro, graça e glória. Então, os irmãos, vejam que as ideias sempre vão se combinar. Deus não nos chamou apenas para nos perdoar pecados, Deus nos chamou para nos conformar a Ele mesmo. Esse é o altar de ouro. Então, irmãos, por um lado, no altar de ouro, nós precisamos ver o que Cristo é. Por outro lado, no altar de ouro, nós precisamos ver o que fomos chamados para ser. O altar de ouro mostra a glória de Cristo, no que Ele é. Ele foi aquele altar de ouro que foi levado lá para o deserto, nós também já partilhamos isso, provado pelo diabo, tentado, 40 dias, não é? Só para citar um exemplo. Muitas outras situações na sua vida exalaram esse mesmo incenso a Deus, não é? Mas a tentação no deserto é um exemplo tão profundo, tão marcante, 40 dias, tentado não por um demônio ou nem por uma legião de demônios, mas tentado pelo próprio diabo em pessoa, o próprio Satanás, né? Durante 40 dias. E então, quando nós lemos aquele texto, nós vemos que no final dos 40 dias, o Senhor então coloca Satanás de lado, em obediência a Deus, e a palavra diz que os anjos de Deus vêm e o servem, né? Por quê? Porque ele foi totalmente aprovado por Deus. Ele exalou incenso perfeito a Deus, pleno a Deus, agradável a Deus, aroma suave a Deus, provado em todas as coisas, tentado em todas as coisas. Esse é o Senhor Jesus, altar de ouro. O Senhor Jesus, altar de incenso, agradável a Deus, né? Então nós já vimos um pouquinho disso, talvez hoje a gente entre um pouco mais detalhes a respeito disso, mas nós precisamos ver então a verdade agora complementar a respeito da igreja. Porque como nós temos falado, tudo no tabernáculo fala sobre Cristo e a igreja. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, no que concerne a igreja, o que o altar de ouro tipifica ou fala? Que nós fomos chamados para, por meio de Cristo, vivermos uma vida de adoração sacerdotal a Deus. Veja que a ordenação do versículo, capítulo 30, que nós lemos. Capítulo 30, versículo 7 diz assim: Arão, figura de Cristo, né? Queimará sobre ele o incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. E ao crepúsculo da tarde, quando acender as lâmpadas, o queimará. Então, meus irmãos, vejam que, em primeiro lugar, nós vemos Cristo plenamente agradando a Deus, aceitável a Deus. Na vida do Senhor tudo foi perfeito ao Pai. Este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Esse é o altar do incenso, não é? Agora, e quanto a nós? Nós somos tipificados pelos filhos de Arão. Sempre os filhos de Arão nas Escrituras tipificam a igreja, assim como Arão tipifica Cristo, sumo sacerdote. E os filhos de Arão, os sacerdotes, tipificam a igreja, a nós. Então, no aspecto objetivo, Arão tipifica Cristo, agradável a Deus, aceitável a Deus. No aspecto subjetivo, os filhos de Arão tipificam a igreja.
Qual é o nosso chamado? Não apenas para termos perdão de pecados e purificação no altar de bronze, Cristo como a nossa justiça, mas nós temos um chamado que vai além. Através do perdão e da purificação dos pecados, nós podemos ser semelhantes a Ele, a Cristo, conformados à sua imagem. Porque todos pecaram, mas não carecem de perdão de pecados. Não é o que o texto diz. Carecem da glória de Deus. Então, quanto mais nós vemos que altar de incenso, espiritualmente falando, para nós, além de tipificar Cristo nos aspectos que nós já vimos como nosso intercessor diante do Pai, o altar de incenso tipifica a nossa posição de adoradores. Quanto mais próximos, quanto mais em comunhão, quanto mais unidos, quanto mais a adoração em espírito e em verdade, como o Senhor falou para a mulher samaritana, é uma realidade nos nossos corações, mais nós somos mudados de glória em glória na sua própria imagem. Porque se esse ouro tipifica a natureza e a glória de Deus, o propósito de Deus é nos transformar de glória em glória na sua própria imagem. Nós sabemos muito bem. Esse é o propósito eterno de Deus, né? Então, irmão, veja que cada móvel, cada figura que nós compartilhamos no tabernáculo, fala de Cristo e da igreja. E da relação entre Cristo e a igreja. Nós não podemos perder isso, né? Então, vamos entrar um pouquinho mais nesse texto. Até aqui nós já compartilhamos na reunião anterior. Por ter se passado vários dias, então eu fiz essa retrospectiva com os irmãos. Agora nós precisamos avançar um pouquinho mais. Alguns detalhes que ainda faltaram. Eu queria examinar alguns textos do Novo Testamento com os irmãos, retornando ao aspecto objetivo desse altar de ouro. O que significa aspecto objetivo? No que esse altar fala de Cristo. Porque em primeiro lugar ele fala de Cristo e depois da igreja, né? Então vamos olhar textos importantes, 2 ou 3, no Novo Testamento, que ainda vão lançar luz sobre a glória de Cristo como nosso intercessor. Lembra de Paulo escrevendo a Timóteo dizendo assim: há um só Deus e um só mediador, ou intercessor, aquele que faz a ponte, mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Ele é esse altar de ouro. Temos nele não apenas purificação de pecados, temos nele fonte da vida, natureza e glória de Deus. Quanto mais comunhão com ele, mais semelhantes a ele, conformados de glória em glória na sua própria imagem, né? Então vamos ver um pouquinho mais do significado desse Senhor como nosso intercessor, como nosso mediador. Então os irmãos guardem pelo menos uma palavra, uma realidade, para que você não se perca, para cada um dos altares. Todas as vezes que você pensar no altar do holocausto, o altar de bronze, a primeira coisa que tem que vir na tua mente é pecado e purificação, porque bronze fala disso. Nós pecamos e o Senhor Jesus foi oferecido como aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, né? Essa é a nossa provisão para perdão, para purificação. Mas o Senhor é muito mais do que isso. Ele é o Deus de toda graça, mas que em Cristo nos chamou para a sua eterna glória. Então, altar de ouro. Quanto mais nós temos comunhão, relacionamento com esse Cristo, mais dessa glória, desse ouro, dessa natureza de Deus é formada em nós. Nós não fomos chamados para ficar olhando para o altar de holocausto apenas. Nós fomos chamados para caminhar entre os dois altares, não é? Os irmãos se lembram que quando o Senhor chamou o povo de Israel, essa figura aqui primeira do altar de holocausto foi muito marcante para eles, tipologicamente falando. Todo ano eles tinham que celebrar a Páscoa. Lembra? Primeira festa, primeiro mês, né? Mês de Abib, primeiro mês do calendário judaico. Havia uma festa que marcava a história nacional de Israel em aliança com Deus. Era Páscoa. Sangue do cordeiro derramado, passado nas portas, livramento do juízo, não é assim? Então isso tudo é o que o altar do holocausto fala. O Senhor fez provisão de sangue. O cordeiro foi feito pecado por nós. Mas, irmãos, eles não pararam na Páscoa. Eles foram até o Monte Sinai, receberam a lei de Deus, a palavra do Senhor ali. Eles avançaram para os tabernáculos. E o Senhor então mandou que eles construíssem tabernáculo para habitação, não é?
Assim como o povo celebrava a festa da Páscoa, festa dos Pentecostes, festa dos tabernáculos. O desejo de Deus não era a festa da Páscoa. O desejo de Deus era tabernacular, era a festa dos tabernáculos. Mas para isso precisava de Páscoa, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, os irmãos, vejam que é tão clara a figura. Altar de bronze, altar de ouro. Pecado e purificação e intercessão. Pecado e juízo do lado de cá, natureza e glória de Deus do lado de cá. E os sacerdotes caminham entre os dois. Eles nunca esquecem o altar de bronze, mas eles vão além do altar de bronze. Todo ano comemora-se a Páscoa, mas todo ano comemora-se os tabernáculos. Não é? Porque o chamamento de Deus tem a ver com tabernáculos. Lembra Apocalipse 21? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles e eles serão povos de Deus. Esse é o propósito. Perdão de pecados é meio. Tabernáculo é propósito. Perdão de pecados é meio. Né? Então os irmãos sempre ponham juntos esses dois altares, assim como o Salmo 84 faz. Eu encontrei os teus altares. O altar de bronze nunca vai ficar velho para nós. Nós nunca vamos olhar para aquela verdade do perdão de pecados e dizer, isso aí, eu já sei tudo sobre isso. Já tenho absoluta, completa e total experiência sobre o perdão dos pecados. Isso aí nem mexe mais comigo. Agora estou olhando para coisas mais gloriosas, mais elevadas, mais supremas. Nunca será assim. Porque a nossa base está aqui, no altar do holocausto. Sem ele, nós nunca chegaríamos ao altar de ouro. Nós sempre estaríamos olhando, sim, para o altar de bronze. Nós sempre estaríamos partindo o pão e bebendo o cálice. Até que o Senhor venha, não é? Porque essa é a nossa base. Todas as vezes que a nossa consciência é maculada e nós sabemos que entristecemos o Espírito de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. O altar de bronze nunca perde seu efeito, nunca fica velho, nunca se torna uma verdade do passado. Muito pelo contrário. Lembre-se, irmão, o sacerdote caminha entre o altar de ouro e o altar de bronze. Ele vai e ele volta, e ele vai e ele volta. E quanto mais ele caminha de um para outro, mais a realidade espiritual dos dois cresce aos seus olhos. Mais ele vê o tamanho do seu pecado, o tamanho da oferta de Cristo na cruz do Calvário. E mais ele vê o tamanho do seu chamamento para ser participante da vida, da glória e da natureza de Deus. Então essas coisas sempre vão andar equilibradas. Se nós perdermos o equilíbrio entre os dois altares, nós estaremos fora do propósito de Deus. Quantos caem nisso? Quantos caem nisso? Todo esse evangelicalismo atual, que prega verdades novas, novidades, novas unções, novas modas, novas profecias, novos falar de Deus, entendem que essas verdades são antiquadas, são passadas, são simplesmente básicas, fundamentais para se ficar para trás, né? E acham que o Senhor agora tem algo muito maior, muito diferente, até mesmo extra-bíblico, não é? Algo que toca lá mais de perto o seu propósito eterno, desvinculado desse altar de bronze, não é? Então o problema todo acontece. Porque quanto mais nós andarmos em direção à contemplação de Cristo, mais nós o veremos como sendo esses dois altares. A visão minha e sua sobre o seu e o meu pecado vai crescer, não vai diminuir. E a minha e a sua visão sobre a glória de Deus, mais e mais irão crescer e não diminuir. Agora, como que a visão da glória de Deus cresce e a visão do pecado diminui? Será que isso é possível? Não é possível. Quanto mais a visão da glória de Deus crescer ao nosso lado, aos nossos olhos, mais nós veremos o tamanho da nossa falência, do nosso pecado. E quanto mais o tamanho do nosso pecado crescer aos nossos olhos, na visão, não é? Não significa que você vai andar no pecado para conhecer o pecado, não é? Quanto mais você conhece seu coração, suas motivações, não é? Quanto mais você vê o tamanho do seu pecado, mais você vê o tamanho da glória de Deus, da santidade de Deus, não é? Então, irmãos, os sacerdotes caminham entre os dois altares. É isso que o livro de Êxodo nos fala. Capítulo 27, capítulo 30. E aqueles dois capítulos no meio, quando descreve os sacerdotes. Então, não perca isso de vista. Isso é o mais importante. Agora, vamos caminhar então um pouquinho mais em alguns textos do Novo Testamento. Vamos abrir, por favor, em 1 João. 1 João, capítulo 2. Um lindo texto aqui sobre essa posição do Senhor Jesus como sendo o altar de ouro, aquele que faz intercessão por nós. João, na sua epístola, então, coloca assim:
1 João capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha que coisa interessante. Altar de bronze, né? Pecado. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Se você observar esses dois versículos, de novo une os dois altares. Está falando de pecado e de propiciação, não é isso? Ilasmos, oferta propiciatória. Cristo é aquele cordeiro que foi oferecido por nós como oferta propiciatória. Propiciação pelos nossos pecados. Mas ele é mais do que isso. O final do versículo 2 diz: temos advogado junto ao Pai. Essa expressão, junto ao Pai, fala do Senhor Jesus como altar de ouro. Ele é aquele então que entrou na morte, mas que saiu da morte, não é? Ele é aquele que realizou purificação de pecados, sim, mas como diz o livro de Hebreus, está sentado à destra do trono de Deus, não é? Lembra de Hebreus? Realizou purificação de pecados, altar de bronze, e está sentado à destra do trono de Deus, altar de ouro, não é? Então, mais um texto que, quando você acorda para a importância dessas duas verdades, você começa a vê-las conjugadas em muitos versículos, não é? Então aqui os irmãos estão vendo mais um. Junto do Pai. Junto do Pai não é o Senhor na morte. Junto do Pai é o Senhor na ressurreição, não é? Porque está dizendo que ele estava junto do Pai antes da morte. Ele estava junto do Pai desde a eternidade, não é assim? Mas aqui no texto está dizendo que ele é aquele que se ofereceu como propiciação. Então o contexto mostra que esse junto do Pai não está se referindo ao Cristo pré-encarnado, de jeito nenhum. Mas o contexto mostra que esse junto do Pai, junto ao Pai, está se referindo ao Cristo ressuscitado, encarnado, morto, ressuscitado, ascenso e entronizado, né? Junto do Pai, um advogado. A palavrinha parakleton é a mesma que o Senhor usou para o Espírito Santo lá no Evangelho de João. Eu vos enviarei um outro Consolador para que esteja convosco. O Espírito Santo é o nosso parakleton, em nós. Mas há um outro paráclitos, junto do Pai, Jesus Cristo justo. Por isso que o Senhor falou: eu vos enviarei um outro Consolador. Aquela palavra no original grego significa outro de igual qualidade, outro igual a mim. Outro paráclito, porque o Senhor Jesus já era um paráclito. Ele diz: enviarei o outro paráclito, igual a mim. Então o Espírito Santo é um Consolador em nós, intercessor em nós. E o Senhor Jesus é um Consolador, um intercessor, um advogado junto ao Pai. Então o ministério do Senhor Jesus e do Espírito Santo são combinados. O Senhor Jesus é intercessor junto do Pai, o Espírito Santo é intercessor junto a nós. Por isso que Romanos diz assim: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, intercessor junto de nós, intercede segundo a vontade de Deus com gemidos inexprimíveis, através do intercessor junto do Pai, Senhor Jesus. Muito interessante. A mesma palavrinha para os dois. Temos advogado, parácleton, junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Jesus Cristo é um paráclito, o Espírito Santo é outro paráclito, né? Então, esse é um texto que lança luz para nós sobre esse ministério intercessor do Senhor, tão maravilhoso, irmãos. Quanto isso é seguro para nós, não é? O que poderá nos afastar dessa comunhão com Deus o Pai? Nada. Porque nós temos um paráclito junto ao Pai. Ele é propiciação pelos nossos pecados. Não há nada que possa nos afastar, não é? Nem o pecado, porque ele é propiciação pelos nossos pecados. Se de maneira prática, experimental, nós não confessamos o nosso pecado, de maneira prática, experimental, nós vamos perder a beleza da comunhão com Ele, né? Mas nós não seremos rejeitados da face dEle, se nós cremos nele, porque Ele é um paráclito junto do Pai, capaz de salvar totalmente os que por eles chegam a Deus, né? Então esse é um versículo importante sobre o Senhor Jesus como altar de ouro, como aquele que intercede por nós, tá certo? Mais um versículo que nós podíamos olhar rapidamente. Hebreus 7:25. Eu já falei sobre ele, então eu vou só citar novamente para os irmãos por causa da importância desse versículo.
É considerado por muitos estudiosos como o versículo-chave desse livro tão tremendo que é o livro dos Hebreus. Hebreus 7:25. Verso-chave da epístola. Diz assim: por isso mesmo. Veja que no verso 22, 23, 24 está falando exatamente de Jesus, esse fiador da nova aliança, esse sacerdote imutável, não é isso? Então no verso 25 diz: por isso também Ele pode salvar totalmente os que, olha agora, por Ele, intercessor, por Ele, né? Ministério intercessor de Cristo, se chegam a Deus, por Ele. Quão importante é esse por Ele? Não tem nenhum outro modo senão por Ele. Não pelas obras, não pelo conhecimento, nem conhecimento espiritual, não pela filosofia, não pela educação, não pela iluminação intelectual, por Ele, altar de ouro. Por Ele se chegam a Deus. E o versículo completa assim: vivendo, veja que de novo aponta para o Senhor Jesus ressurreto, não pré-encarnado, mas pós-encarnado, né? Vivendo sempre para interceder, olha a palavrinha aí, interceder por eles. Altar de ouro, mais uma vez. Ele vive para interceder por nós. Irmão, por isso esse livro de Hebreus é tão lindo. Por isso o capítulo 4 diz assim que nós devemos nos achegar rapidamente, apressadamente, junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque o Senhor Jesus é esse que vive sempre para interceder por eles, né? Todo o livro de Hebreus tem esse pano de fundo. Jesus, o nosso intercessor, né? Já falei isso também várias vezes para os irmãos. Mais um texto que eu gostaria de examinar pela sua importância dentro desse assunto. Romanos 8. Abram, por favor, em Romanos capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 31. Romanos 8, 31. Prestem bem atenção, vamos ler devagar. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Quais coisas? As coisas que o apóstolo Paulo tratou nessa epístola aos Romanos, que nos dizem, do capítulo 1 a 3, que nós estávamos completamente perdidos e condenados. Não há nenhum justo, nem sequer um. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Essa é a avaliação de Deus sobre nós, né? Se juntarmos todos nós diante de Deus, o veredito de Deus é inúteis. A uma se fizeram inúteis. E Romanos 3 diz assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A garganta deles é um sepulcro aberto. Desconheceram o caminho da paz. É o veredito sobre o que nós somos. Romanos 3. Então Paulo mostra que nós estamos perdidos e condenados diante de Deus. Aí ele entra no capítulo 4. Deus proveu um meio de justificar o ímpio, não pelo trabalho das obras, mas o que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Sua fé lhe é atribuída como justiça. Então capítulo 4, Paulo entra no assunto da justificação. Então primeiro, por ordem, condenação. Não há solução para nós. Somos inúteis. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele proveu um caminho de reconciliação para os inimigos, pecadores, em Cristo, pela fé. Então Paulo entra no assunto de justificação. Depois ele mostra que Deus foi mais além. Esses pecadores que Ele justificou, Ele não apenas os declarou justos. Porque, irmãos, justificação é uma questão posicional. É o Senhor nos ver em Cristo como aqueles que foram perdoados, não porque são justos, mas porque o Filho é justo. E o Filho realizou uma obra justa na cruz do Calvário. Então os pecadores foram cobertos pela justiça de Deus, mas não se tornaram justos. Foram cobertos pela justiça de Deus. Então se o Senhor parasse aí, a obra não estaria completa. Nós estaríamos justificados, mas não transformados por dentro. Estaríamos justificados por fora. Podemos dizer assim,
cobertos com a justiça de Cristo, mas por dentro como um sepulcro caiado, né? Cobertos com a justiça de Deus por fora, mas por dentro podres, não é? Então o livro de Romanos vai avançar e vai dizer que os condenados perdidos foram justificados, mas a justificação não resolveu todo o problema. Então o que o Senhor faz? Ele pega os pecadores e coloca em Cristo na sua morte. Romanos 6. E que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Paulo fala assim, vocês ignoram isso, que quando Cristo morreu, vocês morreram. Quando vocês foram batizados em nome de Cristo, vocês foram batizados na sua, o quê? Morte. E quando Ele ressuscitou, vocês ressuscitaram para andar em novidade de vida. Paulo fala, vocês ignoram isso, porque isso é salvação dentro, experimental, não é justificação, é santificação. Mas Paulo ainda não para aí, ainda vai mais além. Então ele vai dizer que esses que o Senhor uniu com Cristo e levou-os à morte na cruz do Calvário, agora então eles ressuscitaram também juntamente com Cristo e serão glorificados juntamente com Cristo, até possuir a sua mesma imagem, a sua mesma semelhança. É isso que ele fala, veja lá no verso 30, olha aí antes do 31, Romanos 8:30. Olha se a conclusão não é essa. E aos que predestinou, a esse também chamou. Se você ler Romanos 1, 2, 3, você vai ver que nós estamos condenados e perdidos. Mas o que Deus fez? Chamou. Esse é o capítulo 4 de Romanos. Ele chamou Abraão quando estava lá em Ur, na Mesopotâmia. Ele chamou. E aos que chamou, a esses fez o quê? Justificou. Esse é Romanos 4 e 5. Ele justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Isso é Romanos 8. Ele incluiu na morte de Cristo, incluiu consequentemente na ressurreição de Cristo, não é? E ele então glorificou-os em Cristo. Nós participamos de tudo que Cristo é, não é? E um dia isso vai ficar claro. Para anjos e demônios, nós seremos glorificados plenamente em Cristo. Espírito, alma e até corpo, né? Vamos experimentar essa plenitude de salvação. Então veja que o versículo 30 está falando de todas essas coisas. Por isso que o verso 31 diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas. São essas coisas, né? Que nós estávamos miseravelmente perdidos, que Ele nos justificou, que Ele nos santificou, que Ele nos glorificou. Então o que nós diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que texto tremendo, né? Que Paulo usa para concluir essa sessão de Romanos 8, primeira sessão da carta. Aquele que não poupou seu filho, olha aí. Nós estávamos miseravelmente perdidos. Não podíamos trabalhar a nossa salvação. Mas Deus trabalhou a nossa salvação. O penoso trabalho da sua alma. Lembra Isaías 53? Ele trabalhou a nossa salvação. E nós cremos pela graça. Nós não praticamos obra nenhuma, nós cremos, e ainda assim cremos pela graça. Se não fosse a graça, nem crer nós teríamos capacidade, né? Então nós cremos pela graça. Ele não poupou o seu filho trabalhou redenção por nós, chamou, justificou, glorificou. Então ele diz, não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com ele, ou graciosamente com ele, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Versículo 33. Olha que coisa importante, irmão. Nós sempre tentamos, de alguma maneira, encontrar refúgio numa posição que nós alcançamos. É porque eu tenho feito isso, é porque eu já cresci espiritualmente até aqui, é porque eu já tenho visão disso aqui, é porque eu já aprendi essa verdade, é porque eu faço esse tipo de obra, é porque eu reúno, é porque eu consagrei minha vida ao Senhor. Nós sempre encontramos uma base que não é base nenhuma, não é base de nada. Por isso nós ficamos tão instáveis, não é? Mas o apóstolo Paulo, quando ele olha para esse fundamento da intercessão, esse altar de ouro para Paulo, era irremovível, não é? Era um altar de ouro fixo no céu, queimando incenso contínuo para Deus. Cristo, Jesus, é o nosso intercessor. E ponto final, não é? Então ele diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí ele responde, é Deus quem os justifica. Quem que vai levantar a voz? Os demônios? Será que eles têm qualidade moral para isso? Quem que vai acusar Deus de injustiça? Os anjos que não caíram? Será que eles têm condição para isso? Eles não têm condição.
Porque Deus justificou pecadores à maneira de Deus, à maneira dele. Deus justificou pecadores de acordo com a santidade de Deus, dele mesmo. Então ninguém pode intentar acusação. Está perfeito, não é? Deus quem o justifica. Olha que afirmação. Então ele prossegue para chegar onde nós estamos indo aqui devagar. Olha. Quem os condenará? Primeiro ele fala quem vai acusar, depois ele fala quem vai condenar. Né? Quem os condenará? Agora olha o que ele diz. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, porque todas as vezes que falamos da ressurreição de Cristo, a sua morte está incluída, é claro, não tem jeito de ressuscitar sem morrer, mas nós também não podemos falar da morte sem ressurreição, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Né? A ressurreição é a prova de que Deus aceitou o seu sacrifício, como oferta pelo nosso pecado. Então, por isso que Paulo diz, ou antes, quem ressuscitou. Aí ele vai em mais uma verdade. Primeiro morreu, depois ressuscitou e depois ascendeu e foi entronizado. Olha aí, ele está à direita de Deus. E agora ele completa com a palavra onde eu queria chegar. E também faz o quê? Intercede. Olha aí de novo a palavra. Altar de ouro. Né? Por isso a nossa posição é tão firme. Por isso os sacerdotes se movem assim entre os dois altares. Não é? Nós somos pecadores? Sim. Nós cometemos pecado? Sim também. João diz que aquele que diz que não tem cometido pecado é mentiroso. Não é? Então nós temos provisão no altar de bronze. Não é? Mas nós temos comunhão, adoração, relação, união com Cristo no altar de ouro. E quanto mais essa relação é próxima, é intensa, é profunda, mais da glória de Cristo nós temos. Mais desse ouro é comunicado a nós. Transformados de glória em glória na sua própria imagem. Os irmãos estão entendendo isso? Esse quadro é tão importante, tão significativo nas Escrituras. Né? Você não perdeu o equilíbrio entre esses dois altares. Então, Cristo morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede. Altar de ouro. 3 textos que eu creio são muito significativos sobre essa verdade de Cristo como intercessor. 1 João, capítulo 2, Hebreus, capítulo 7, verso 25, Romanos, capítulo 8, versículo 31 até 34. Pelo menos esses 3 textos. Os irmãos deviam ler com mais cuidado em casa. Bem devagar, apreciando cada palavra, para que essa verdade do altar, de ouro, do incenso, nosso Cristo, como intercessor junto ao Pai, possa crescer aos nossos olhos. Do contrário, nossa posição vai ser muito medíocre. Vai ser muito oscilante, uma areia movediça. Nós estamos baseados em coisas que não são base de nada. Né? Enquanto esse altar de ouro está ali junto ao Pai, queimando o incenso eternamente agradável. Isso é tão importante. Né? Irmãos, para nós encerrarmos por enquanto, por hoje, eu queria que você abrisse sua Bíblia para darmos uma examinada bem panorâmica para concluirmos. Em João capítulo 17. Eu não quero ler versículo nenhum. Não há necessidade e nem teríamos tempo. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu quero sugerir uma coisa para os irmãos desse tão lindo capítulo de João 17. Sabe o que, no meu entendimento, nós estamos vendo nesse capítulo 17 de João? O altar de ouro do incenso queimando lá no Santo dos Santos. É o que nós temos aí em João 17. Por isso essa oração é chamada de oração sacerdotal de Cristo. Veja que ele, nessa oração, o que ele faz, acima de tudo, é rogar. Ele usa essa palavra mais de uma vez. Não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste do mundo, porque são teus. Pai, guarda-os. O que ele faz a oração toda é rogar. O que ele faz a oração toda é interceder. Então, João 17, talvez seja o capítulo mais preciso da Bíblia para interpretar Êxodo 30. Porque ele mostra o altar de ouro queimando incenso ao Pai. Tão agradável ao Pai. Sabe por quê que é tão agradável ao Pai? Olha no começo de João 17. Se eu não me engano, verso 3, ele diz assim, falando ao Pai, Senhor Jesus, o altar de ouro, queimando incenso a Deus o Pai. Veja esse versículo dentro dessa figura. Senhor Jesus, o altar de ouro, queimando incenso às narinas de Deus o Pai. Então ele ora assim, olha, João 17,
acho que verso 5. Ele diz assim: eu te glorifiquei na terra. Olha o altar queimando incenso. Eu te glorifiquei na terra. Aroma agradável a Deus, né? Consumando. Ele usa aquela mesma palavrinha que eu já expliquei para os irmãos aqui, acho que mais de uma vez, que o Senhor usou, ele mesmo usou, mais para frente, lá no Calvário. Tetelestai, não é? Está feito, está completo. A mesma palavra aparece aí, em João 17,5. Consumando, a palavra também é da mesma raiz, tetelestai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Os irmãos estão vendo o altar de ouro queimando incenso? Ele fala assim: eu, Pai, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Está vendo o intercessor? Eu comuniquei, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. De novo o intercessor, né? Aí ele diz: Pai Santo, guarda-os. Veja que ele é o mediador. Pai e eles. O tempo todo na oração o Senhor está olhando para esses dois lados. Pai e eles, Pai e eles. E ele está ali como intercessor, não é? Pai Santo, guarda-os no teu nome. Pai Santo, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por eles. O tempo todo esse capítulo se move assim. No verso 24, vire lá a sua página. No verso 24, João 17. Ele diz assim: Pai, a minha vontade, olha o altar de ouro de novo, a vontade dele é santa, é pura, é perfeita, ela condiz com a vontade do Pai. Então ele ora assim: Pai Santo, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo os que me deste. Mais uma vez, Pai, eu e os que me deste. Está vendo? Mediador, intercessor. Então, irmão, o tempo todo nesse lindo capítulo, os irmãos vão ver o altar de ouro queimando incenso, agradável a Deus. Tudo o que ele orou, Deus o Pai se satisfez, ouviu, respondeu, executou, porque a oração do Filho é perfeita. Ele ora por nós, irmão, se lembra? Ele ora por nós aqui no século 21. Ele ora por nós no versículo 21, dizendo assim: não rogo, mais uma vez usando a palavra rogo, porque ele é o intercessor, não rogo somente por estes, de novo olhando para eles, os seus discípulos imediatos, não rogo somente por estes, Pai, mas por aqueles, nós hoje, aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. De novo você vê o altar de ouro queimando incenso, o tempo todo, perfeito intercessor, não é? Aquele que expressa tudo que há no coração do Pai, e não só expressa, mas obedece, satisfaz tudo que está no coração do Pai. O que está no coração do Pai? Um desejo de conduzir muitos filhos à glória. E o que o Senhor está fazendo em João 17? Exatamente isso, em oração, não é? Verso 24 que eu citei: Pai, minha vontade é que onde eu estou estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Está vendo? Glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, irmão, na minha maneira de ver, João 17 é o capítulo que melhor explica Êxodo 30, na luz, né? João 17, o altar de ouro, Senhor Jesus, agradável ao Pai, queimando incenso ao Pai, perfeito intercessor, perfeitamente expressa a vontade do Pai, perfeitamente cumpre a vontade do Pai, perfeitamente obediente à vontade do Pai, não é? E perfeitamente satisfaz ao Pai. Ele sai dessa oração e vai para o Getsêmani, e ali ele é preso. E é levado à cruz para que então toda a vontade do Pai seja realmente cumprida. Em tudo que ele orou aí em João 17, né? Então, irmãos, a figura do altar de ouro do incenso é muito linda. Nós precisamos ter olhos abertos para vermos mais da beleza do Senhor Jesus como esse intercessor junto ao Pai. Assim como João viu lá no Apocalipse. Lembra? Quando João fala em capítulo 5 que viu aquele cordeiro como tinha sido morto. Não é? De pé, João diz, no trono, como tinha sido morto. 60 anos mais ou menos depois da morte do Senhor. João viu o cordeiro com sangue fresco, né? Intercessor, como tinha sido morto. Então, o capítulo 30 de Êxodo precisa ser lido à luz de João 17. Se o Senhor permitir, então, na próxima reunião, a gente já está concluindo esse estudo a respeito do tabernáculo e nós vamos examinar, então, a pia de bronze.
o último móvel, o último utensílio do tabernáculo. E o que ela tem para nos falar? Por que ela foi descrita aí nessa posição, final de Êxodo, capítulo 30, para então a gente, em mais 2 ou 3 reuniões, concluirmos esse assunto. O Senhor nos abençoe. Vamos orar. Ó Pai, te pedimos que pelo Teu Espírito, o Senhor realmente nos abra os olhos para podermos ver mais da glória do nosso grande Redentor. A glória da sua divindade e a glória da sua humanidade. Perfeito Deus e perfeito homem. Muito obrigado por tão grande salvação. Pedimos ao Senhor que nos abra os olhos para vermos mais da posição do Senhor ressurreto, ascenso e entronizado, junto ao Pai, aquele que é o nosso advogado. Por isso nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso ninguém tentará acusação contra os eleitos de Deus. Senhor, te pedimos que nossa fé seja fundamentada no único e verdadeiro fundamento, que é a Tua pessoa e Tua obra concluída na cruz do Calvário. Abra os nossos olhos para vermos com mais beleza, com mais riqueza, com mais profundidade, especialmente com mais adoração. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.